Fala, Gabeira, tudo bem? Beleza? Como é que você está aí do outro lado? Muito obrigado pela sua presença e pela sua paciência aí do outro lado. Como eu sempre digo, para nós aqui do Caveiras Negras, é sempre sinal de prestígio ter você nos acompanhando aí. Bem, conforme vocês sabem, as nossas aulas são direto ao ponto, sem enrolação. Até mesmo que na introdução, é importante que você entenda que não podemos perder tempo. Então, tá aí na tela para você. Hoje é mais uma aula de Direito Penal, no nosso curso específico da Polícia Penal. Você já me conhece, obviamente, né? Professor Caldeira aqui para mais esse encontro. O que nós vamos tratar na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos falar de dois assuntos. Nós vamos falar de um assunto chamado de interpretação da lei penal e vamos falar também sobre analogia. Hoje é tecnicamente impossível, né? Ou melhor dizendo, na prática, é meio difícil a gente trabalhar a interpretação da lei penal para não trabalhar analogia. Então, a gente vai fazer esses dois temas nessa mesma aula. Muito provavelmente, nós teremos apenas esse bloco de 30 minutos. Se a gente tiver um segundo bloco, é só para finalizar ali um assunto ou outro que ficou pendente. Vamos lá, então? Eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre interpretação da lei penal, lhe mostrar exatamente como cai, e já lhe digo, interpretação da lei penal e analogia, ele é um assunto que está somente na doutrina. Então, aqui, nós não vamos mencionar, por exemplo, a letra da lei. Vamos falar apenas da doutrina e da jurisprudência. Como vocês sabem, o nosso método de estudo é o método 3P, ou metodologia 3P, os 3 pontos principais que fazem com que você seja aprovado em concurso. Das matérias do direito, doutrina, lei seca e jurisprudência. Aqui, como é um assunto eminentemente doutrinário, nós vamos falar somente da doutrina e jurisprudência. Não tem lei seca para esse assunto. Portanto, não precisa abrir o código, salvo alguns exemplos que eu vou estar citando para você aqui. Bora lá, então? Está aí na tela para você. Vejam só. Primeira coisa, o que é interpretação da lei penal? Interpretar em direito penal não é muito diferente de outras disciplinas ou até de outras áreas da vida. O conceito de interpretar vem o quê? Significa buscar o quê? O significado. Inclusive, se você quiser colocar, pode colocar assim: interpretar significa buscar o real, o verdadeiro significado. O ato de interpretar, ele é necessariamente feito por quem? Por um sujeito específico, então não é toda pessoa que pode interpretar, por um sujeito específico, e ele vai empregar modos específicos e ele vai chegar a alguns resultados. Então, se você puder, até grife essas 3 palavras. Existem as pessoas certas para interpretar, existem os modos que elas vão estar utilizando e, obviamente, existem ainda os resultados, ou seja, elas vão chegar naquele resultado por algum motivo. Professor, por que tem sujeitos específicos, modos específicos e resultados específicos? Porque senão qualquer pessoa pode sair por aí, eu acho que a lei penal quis falar tal coisa. O assunto de interpretação da lei penal, ele é doutrinário, por quê? Porque principalmente a doutrina que colabora bastante para esse processo de interpretação. Nem sempre o legislador é claro. É preciso que você entenda que existe, atrelado ao princípio da legalidade, um princípio chamado de quê? Professor, de taxatividade, objetividade, ou da determinação, que a lei penal ela deve ser clara e objetiva. Mas nem sempre a lei penal fala exatamente o que ela queria dizer. Em algumas situações, você vai perceber que a lei penal falou menos do que queria, ou falou mais do que devia. Então, é isso que você tem que estudar junto com a gente aqui no assunto interpretação da lei penal. Mas esse conceito cai em prova, professor? Não. Na sua prova da Polícia Penal, dificilmente vai cair o conceito de interpretação da lei penal. Porém, pode cair essa divisão que eu vou mostrar para você aqui agora, que é, obviamente, a classificação da interpretação da lei penal. Nós vamos estudar o quê? Quanto ao sujeito, ou seja, quem são as pessoas que podem interpretar, quais são os modos que essas pessoas vão utilizar e quais resultados possíveis elas poderão chegar. E aí a gente já começa quanto à origem, que é também chamado quanto ao sujeito que interpreta. Então, toda vez que você observar esse nome, quanto à origem, a interpretação ela pode ser o quê? Ou então pode aparecer, quanto ao sujeito que interpreta. A lei penal pode ser uma interpretação autêntica, uma interpretação doutrinária ou jurisprudencial. O que seria interpretação autêntica? É aquela feita pelo próprio Estado, ou seja, feita pelo próprio legislador. Né? É aquela fornecida pela própria lei. Né? Lei interpreta a si mesmo. Professor, eu não entendi. Me dê um exemplo disso. Você vai perceber que em algumas situações no Código Penal e nas leis especiais, você vai perceber que a lei interpreta a lei. Ela falou, tal coisa significa isso. Considera-se tal coisa isso. Por exemplo, eu vou perguntar para você agora, o que é tentativa? Você aí do outro lado, o que você acha que é um crime tentado, por exemplo? O que é tentativa? Quem que nos dá a resposta do que significa tentativa? O Código Penal, quando ele fala assim, considera-se tentado o crime quando iniciada a execução e ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Está vendo que aquilo ali é uma interpretação? Acaba sendo. Muitas pessoas não concordam com esse exemplo, mas é. Vou te dar uma outra situação. Artigo 327 do Código Penal. O artigo 327 ele não fala de um crime. O artigo 327 do caput ele é somente para falar de quê? O conceito de funcionário público.
Então, a partir do artigo 312, você estuda os crimes funcionais, os crimes contra a administração pública, que nós trabalharemos aqui no nosso curso. Então, no artigo 312, por exemplo, logo no início, né, ali no início de crimes contra a administração pública, fala do crime de peculado. Ele já começa falando apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou privado, público ou particular que tenha posse em razão do cargo ou desviar em proveito próprio alheio. Se você abrir o 312, lá está assim. Mas eu lhe pergunto, quem que é o funcionário público? Pois é, o próprio código traz esse conceito para a gente. Quando você abre o 327, sai do 312 e abre o 327 do Código Penal, lá está o conceito de funcionário público, dizendo que funcionário público é aquela pessoa que exerce cargo, emprego ou função, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Então, quando isso acontecer, quando a lei estiver interpretando a si mesmo, nós chamaremos de interpretação autêntica. Existe ainda aquela interpretação doutrinária, que ela é feita pelos estudiosos, melhor dizendo, pelos doutrinadores. Volta e meia você vai escutar eu e outros professores aqui no curso falar assim, ó, a doutrina pensa isso, ó, o doutrinador fulano de tal fala isso. São pessoas, professores, que lecionam por meio dos livros e acabam, em razão dos seus posicionamentos, criando correntes respeitáveis e, por esse motivo, a interpretação deles deve sim ser levada em consideração. Quando for uma interpretação da doutrina, segunda doutrina, para falar assim para você, ó, segunda doutrina, esse artigo aqui está querendo dizer isso. Então, uma interpretação doutrinária. Inclusive, muitas vezes, o Poder Judiciário, né, chegando agora nesse último sujeito de interpretação, que é a interpretação jurisprudencial, realizada pelos tribunais, ou seja, pelos juízes como um todo, né? Desembargadores, ministros, desembargadores, ministros e até mesmo o juiz lá de primeiro grau, juiz federal e juiz de direito. Muitas vezes, por exemplo, você vai ver o Supremo Tribunal Federal dando uma interpretação de determinado assunto, até mesmo concordando com o doutrinador. Ó, como diz o doutrinador Gabriel Habib, né, tem um livro de leis especiais, ó, como diz Kleber Masson, que é um doutrinador de direito penal, como diz Rogério Sanches, Rogério Greco, e por aí vai. Se você estiver estudando em direito constitucional, claro que tem outros doutrinadores, né? Alexandre de Moraes, Marcelo Novelino, mas enfim, a gente está falando do direito penal. Por isso que eu citei mais exemplos do penal. Então, a interpretação jurisprudencial é feita por quem? Melhor dizendo, pelos juízes. Por isso que chama-se jurisprudencial ou judicial. Professor, na hora da prova, o que eu tenho que saber? Na hora da prova é fácil demais. Vai perguntar assim, ó, quanto ao sujeito, quem são as pessoas que podem interpretar? Ou quanto à origem? Você vai responder interpretação autêntica, doutrinária ou jurisprudencial. E lembrar o conceito de cada uma delas. Professor, isso aí foi tranquilo. Mas me diga uma coisa. Essas pessoas, né? A interpretação autêntica, doutrinária e jurisprudencial, eles levam em consideração o quê? Para dizer se uma lei está falando ou não o que ela queria. Aí a gente chega quanto ao modo. Quanto ao modo, os doutrinadores eles vão utilizar o quê? Vão utilizar alguns métodos ou alguns modos específicos no que diz respeito para chegar naquela interpretação. Por exemplo, você vai ver falar depois, com o tempo, você vai escutar muito falar sobre a chamada modo gramatical, modo teleológico, você vai escutar falando do método modo histórico, método sistemático, método progressivo e lógico. É importante aprender o conceito de cada um? Porque na hora da prova o examinador brinca com isso. Então, se perguntar assim, quanto ao modo que os sujeitos utilizam para chegar à interpretação, podemos definir como modo gramatical. 2 pontos. Aí você vai lembrar. É aquele que busca o sentido literal das palavras. Quando, tá? Inclusive, esse tipo de interpretação aqui é conhecido, inclusive, como interpretação pobre, né? Porque só leva em consideração o que está escrito. Quando determinada pessoa, por exemplo, imagine que um doutrinador ele queira dar a sua opinião doutrinária, obviamente, né, acerca de determinado artigo do Código Penal. Ele fala assim, ó, esse artigo aqui, se a gente levar em consideração a gramática, ou seja, a literalidade da lei, ele está querendo dizer isso. Pronto, o que ele fez? Tá? É um doutrinador, ou seja, qual que é o tipo de sujeito? A doutrina, né, doutrinário, está interpretando determinado artigo do Código Penal ou da Lei Penal Especial, e o modo que ele está utilizando é o modo gramatical. Ele só está levando em consideração o que está escrito. Não, mas não vai ser isso porque aqui não está falando isso. Agora, se ele leva em consideração, por exemplo, o método ou o modo teleológico, aí ele busca a finalidade ou a intenção, ou seja, o objetivo da lei. O intérprete, ele pesquisa o quê? A intenção objetivada pela lei. Ele busca saber o contexto que a lei foi o quê? Que a lei foi produzida. É mais ou menos esse sentido. Por exemplo, quando você abre a Lei Maria da Penha, se você analisar lá, fala de violência doméstica contra a mulher, mas tem algum dispositivo na Lei Maria da Penha que ele não fala, por exemplo, se é praticado contra homem contra mulher. Só que, se você olhar lá na literalidade da lei, não, beleza, então aqui poderia ser aplicado para homem nesse artigo. Só que aí vem a doutrina, né, utilizando lá um método teleológico, um modo teleológico, fala assim, não, o contexto da lei, a intenção objetivada pela lei, não era essa. A intenção aqui é proteger a mulher.
de violência doméstica e familiar, mas é a mulher e não necessariamente o homem. E por aí vai. Isso é interpretar. E aí a gente tem outros modos também, como por exemplo, ó, o modo histórico, sistemático, né? Progressivo e lógico. Importantíssimo você decorar o conceito de cada um deles. Eu não vou ficar aqui lendo para você o que está escrito, mesmo porque esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é falar o maior número de conteúdo num espaço específico de tempo. Só lembrando que você pode assistir a aula quantas vezes você quiser. E aí, por último e não menos importante, nós temos os resultados, os possíveis resultados dessa interpretação. E aí, esse que também é muito importante você levar para a prova. Ó. Resultado declarativo ou declarativo, extensivo e progressivo. Aliás, ou adaptativo, evolutivo ou progressivo. Tá? Tem esses 3 nomes. Professor, o que é cada um? O que acontece? Quando tá? Aqueles sujeitos responsáveis pelo processo de interpretação, né? Quem são esses sujeitos? Você tem que lembrar. Autêntica, interpretação interpretação doutrinária e interpretação jurisprudencial. Beleza. Quais são os modos que eles vão levar em consideração? Existem vários modos. O modo teleológico, o modo gramatical, o modo histórico, sistemático e por aí vai. Agora, professor, e quais são os possíveis resultados? Qual resultado pode chegar a uma interpretação? Imagine que determinados doutrinadores, né, faz parte de uma das categorias lá dos sujeitos, né, quanto à origem, para interpretar a lei penal, utiliza determinados modos ou determinado modo e fala assim, eu acho que essa lei está querendo dizer isso. Esse resultado, essa conclusão, ela pode ter 4 resultados diferentes. E aí, nós estamos aqui na tela quais são os resultados. Tem a chamada interpretação declarativa. A interpretação declarativa, o resultado que alcança é o que está escrito no texto. Ou seja, não precisa eles aumentar e nem restringir o significado da lei, o alcance da lei. Então, assim, ó, a letra da lei corresponde exatamente àquilo que o legislador quis dizer. Ou seja, nada vai acrescentar, nada vai retirar, né? Ou seja, nada suprimindo e nada adicionando. Essa interpretação, quando você vê na prova, né, porque é uma pergunta que eu recebo bastante, inclusive, desde quando eu comecei a ministrar lá no presencial, eu sempre escuto assim, ó, professor, como é que isso aí cai em prova? Quem entendendo eu estou. Eu só preciso me preparar para a questão de prova. E é uma das nossas funções aqui também, como professor, obviamente. Na hora da prova, o examinador vai dizer assim para você, ó, determinado sujeito específico realizaram uma interpretação e chegaram à conclusão de que a interpretação teve como resultado declarativo ou declarativa. Assinale abaixo a alternativa que corresponde a esse tipo de interpretação. E aí você tem que marcar o xizinho lá em qual alternativa. Se falou que a interpretação teve resultado declarativo, você vai marcar o quê? Vai marcar alguma alternativa, lá A, B, C, D ou E, que tem alguma coisa relacionada ao quê? Ó, a letra da lei está exatamente como o legislador queria. A intenção dele era colocar aquilo e é exatamente aquilo que está lá. Ah, professor, beleza. Mas tem algumas coisas, tem alguns resultados diferentes? Tem algumas leis que, ao final da interpretação, percebe-se que o legislador falou mais. Aí é preciso reduzir o alcance da palavra. Observe, ó, é preciso reduzir o alcance das palavras da lei. O legislador, ele disse o quê? Ó? Ele disse mais do que queria. Nesse caso, é preciso restringir a aplicação daquela norma. É comum, e você vai ver isso. Não vou ficar citando muito exemplos agora nesse início, mas é comum você ver o quê? Você vai falar assim, não, essa lei aqui falou tal coisa, mas na verdade nós vamos aplicar somente para isso e para isso. A lei falou demais aqui nessa situação. Então a gente não vai aplicar para tais coisas. Isso acontece? Acontece demais. E ao contrário da interpretação restritiva, nós temos a interpretação extensiva. Na interpretação extensiva, o legislador ele disse o quê? Ele disse menos do que queria. Então, observe o bizu aqui para você não errar na hora da prova. Ó. Canetada de prova. Na interpretação com resultado restritiva, o legislador ele disse mais do que queria. Na interpretação com resultado extensivo, ele disse o quê? Ele disse menos. Aí, nesse caso, é preciso o quê? Aumentar o alcance daquela lei em específico. Ah, professor, beleza, eu entendi. E, por último, nós vamos falar de um último resultado, que é o resultado, a chamada interpretação progressiva, adaptativa ou evolutiva. Essa aqui você não vai ver em todos os livros de doutrina, mas eu preciso trazer, obviamente, uma aula completa para você. A chamada interpretação progressiva, adaptativa ou evolutiva, ela busca amoldar a lei à realidade atual, evitando constantes reformas legislativas. Professor, não entendi essa parte não. Essa situação é o seguinte, tem situações na lei penal que é muito antiga. Então, elas têm que ser o quê? Elas têm que ser adaptadas. Eu vou te dar um exemplo básico, clássico. Ó. Tem uma situação lá no Código Penal, você até estudou isso comigo lá na parte de aplicação da lei penal. Então, a página lá no Código Penal, na parte de frações não computáveis da pena. Que ele fala assim, desprezam-se as frações nas penas privativas de liberdade e restritivas de direito, desprezam-se as frações de dia. E
e desprezam-se as frações, e nas penas de multa desprezam-se as frações de cruzeiro. Aí eu pergunto a você, a nossa moeda corrente é cruzeiro? Não, não é. Por que não é cruzeiro? Agora já estamos no plano real, né? Já há muitos anos, desde o governador Fernando Henrique Cardoso, lá do FHC, antes, inclusive, do primeiro governo Lula, como presidente da República. Nesse caso, a gente já tinha o plano real. Então, agora, o que tem que acontecer? O intérprete ele tem que fazer o quê? Uma chamada interpretação ali. E essa interpretação, na lei penal, nós podemos chamar, por exemplo, de interpretação evolutiva. Para evitar que o legislador vá lá e mude só aquele nome cruzeiro e troque para reais, por exemplo, centavos nesse caso lá, que é frações de cruzeiro, né? Então, é frações dos reais, que seriam centavos. Para trocar aquela situação, para evitar ir lá e trocar aquela situação, a gente já sabe que interpretando aquilo lá agora, para os dias atuais, uma interpretação aí progressiva, adaptativa, evolutiva, aquilo não é mais cruzeiro. Tudo bem? Essa é a ideia de interpretação da lei penal. Mas aí eu tenho alguns pontos interessantes para tratar com você sobre essa chamada interpretação extensiva. Por quê? Se você observar a interpretação extensiva, o legislador ele faz o quê? Ele amplia o alcance das palavras. Determinada lei falou só uma coisinha específica, e aí o que o legislador faz? O legislador, peraí, vamos aplicar esse caso nesse contexto aqui. Então, são situações que às vezes nem está previsto, às vezes não, nem está previsto na lei, mesmo assim, o Poder Judiciário aplica, por exemplo. Determinada pessoa praticou um crime por tal meio, ou, por exemplo, de tal forma. Essa forma que ele praticou o crime, de repente, nem está previsto no Código Penal como qualificadora. E aí o legislador vem, não, nesse caso aqui, nós vamos fazer uma interpretação nesse artigo, nesse inciso, e aí esse inciso aqui nós vamos ampliar o alcance dele e vai pegar aquela qualificadora lá e esse indivíduo vai responder aqui. Essa interpretação é chamada interpretação o quê? Extensiva, porque ela está estendendo o alcance da norma. Professor, beleza, eu entendi. Mas agora vem uma pergunta clássica. Essa interpretação extensiva, né, de aumentar o alcance da lei penal, ela pode ou ela é admitida contra o réu? E aí você vai levar isso para sua prova. A situação é o seguinte, socorrendo até mesmo esse princípio chamado de indúbio pro réu, na dúvida favorece o réu, a ideia é não admitir a interpretação extensiva contra o réu. Essa é a ideia. Inclusive, né, o Estatuto de Roma, que criou o TPI, né, o Tribunal Penal Internacional, lá no seu artigo 22, parágrafo 2º, alerta que, na dúvida, o juiz deve interpretar a norma de forma a favorecer o objeto do inquérito, do acusado ou condenado. Ou seja, a ideia é que as normas internacionais, importante eu até destacar isso aqui para você, ó, tá? As normas internacionais pregam que não, nós temos que interpretar a norma sempre o quê? Para favorecer o réu. Essa é a ideia. Porém, agora vamos aprofundar um pouquinho no aspecto jurisprudencial. Observe. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele tem precedente que diz que o princípio da legalidade estrita, ele até impede a interpretação extensiva em desfavor do réu. Mas essa tese ela não prevalece mais. Então é muito importante você entender isso. Agora, tanto o STJ quanto o STF admitem e aplicam a interpretação extensiva em desfavor do réu. Cuidado com isso aqui, porque esse ponto na jurisprudência pode ser explorado na sua prova. E depois eu vou te dar um exemplo. Lá no finalzinho, vamos mostrar uma tabelinha para você de interpretação extensiva, interpretação analógica e analogia, e eu vou te dar um exemplo claro disso aqui. Tá? Inclusive, a Lei Maria da Penha é um exemplo disso. Ó. A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, tá? De 2006, né? Ela diz que a Lei 9.099, que é a Lei de Juizados Especiais, elas não se aplicam aos crimes praticados no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher. Né? E os tribunais dizem que, na verdade, essa Lei 9.099 não se aplica aos crimes e às contravenções penais, porque, na verdade, a Lei Maria da Penha quis falar delito. Então, não somente a expressão crime. Então, observe um detalhe. Quando você abre a Lei Maria da Penha, lá a expressão crime, aliás, a expressão crime ou contravenção, por exemplo, vai ser toda englobada ali, tanto crime quanto contravenção. O que aconteceu aí? Ó? Inclusive, essa foi a fala do ministro. Ó. Dou aos crimes interpretação extensiva, já que a lei disse menos do que queria. Essa, por exemplo, uma interpretação extensiva feita o quê? Em desfavor do réu. Então, tanto crime quanto contravenção penal praticado no contexto da violência doméstica contra a mulher, naquele caso em específico, não vai ter aplicação, por exemplo, dos benefícios da Lei 9.099. Está aí um exemplo clássico do STJ com relação à interpretação extensiva. Professor, tudo bem, eu já entendi, mas assim, os exemplos ficam meio bagunçados, sempre que mistura muito coisa do STF e STJ, eu não consigo entender. O que é que eu tenho que levar para a prova? Eu trago sempre muitas dicas nesse sentido. Assim, quando o assunto é muito robusto, aquela coiseira toda, eu trago o que você tem que levar. Você tem que levar o seguinte, ó, a jurisprudência, ou seja, o STF e o STJ, entende que pode sim
existir ou ser aplicada a interpretação extensiva contra o réu, em desfavor do réu. Pronto. Põe isso aí no seu caderno, anota de rodapé, grifa esse negócio com caneta destacada aí, ou um marca-texto, e é só sucesso na prova. Foi? Deu tudo certo? Só alegria então, né? Beleza. Dando continuidade agora, eu preciso que você entenda o seguinte. Você não pode confundir, em hipótese nenhuma, a chamada interpretação extensiva com a interpretação analógica. Professor, entendi não. Pode me explicar? Na hora, eu estou aqui para isso. Veja, interpretação extensiva é uma coisa e interpretação analógica é uma outra coisa, totalmente diferente. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer um símbolo de diferente desse negócio para você não ficar aí levando essa confusão fora da prova. Veja só, a interpretação analógica, tá? Também chamada, obviamente, de intralegem, ela é dentro da própria lei. Se você matar isso aqui, ó, já é felicidade. Como assim, professor? Veja só, o código, né, atento ao princípio da legalidade, naquela parte, de uma crime sem letra que defina, ele detalha todas as situações que quer e, posteriormente, ele permite aquilo que a elas sejam semelhantes. É chamada casuística genérica, né? Passa, e aí, nesse caso, passa também a ser abrangido no dispositivo. Quando nós tivermos, né, diante de exemplos, seguido de uma fórmula genérica de encerramento, o legislador, ao formular a lei, dá exemplos e, sabendo que não pode abranger todas as hipóteses, encerra de forma genérica o que diz. Né? Nesse caso, nós temos uma situação semelhante e, nesse caso, chamamos de quê? De interpretação analógica. Professor, eu não entendi. Fácil demais. Eu coloquei um exemplo aqui. Esse exemplo é o exemplo mais top que eu acho para explicar a interpretação analógica. Faz a gentileza, professor Caldeira. Abra aí o artigo 121 do Código Penal. Abra aí. Vai lá, eu vou te dar um prazinho, tá? Qualquer coisa você pausa o vídeo, né? Pra gente não ficar aqui ouvindo a música dos grilos ou só o ar-condicionado. Abra o artigo 121, crime de homicídio. Agora você vai no parágrafo 2º do crime de homicídio. Eu acho que o parágrafo 2º, inciso 1 e 2, não vai dar certo isso que eu tô falando, tá? Porque eu vou falar da questão do pago promessa e recompensa e tudo mais, aquela coisa toda, e motivo fútil. Aí vai para o 3, tá? Acho que o 3, o 4, por exemplo, ele vai encerrar como eu estou falando para você. Quando você olhar o artigo 121, você vai ver, ele vai falar assim, no 121, parágrafo 2º, inciso 3, ou 3 e 4, ou 3 ou 4. Ele vai falar assim, ó, quando o crime é o homicídio qualificado. Aí vai falar assim, ó, quando o crime for praticado mediante, aí tem lá, fogo, explosivo, veneno, asfixia, ele vai citando vários exemplos que se o indivíduo matar alguém usando esses métodos, esses meios, o homicídio vai ser qualificado. Aí no finalzinho você vai perceber que ele fala assim, ó, ou qualquer outro meio insidioso ou cruel. Aí eu te pergunto, o que é insidioso ou cruel? Ele fala assim, professor, o fogo, por exemplo, o veneno é insidioso ou cruel. Professor, tem crueldade ali, matou o cara queimado, tudo mais. Sim, beleza. Mas perceba que esses já foram citados. Aí eu vou te dar um ponto básico. É possível um indivíduo responder por homicídio qualificado, mesmo a qualificadora dele não estando aí no inciso 3. Não matou por fogo, não matou por tortura, não matou por asfixia e por aí vai. Ué, professor, mas por quê? Se na hora, na prática, o legislador, na verdade, o juiz entender que aquele meio que ele utilizou para executar o crime de homicídio foi um meio insidioso ou cruel, ele vai responder na qualificadora. Ué, professor, mas como assim? Isso é uma interpretação analógica. Sacou? Por que é uma interpretação analógica? Dentro da própria lei. Tá? No finalzinho, o legislador falou assim, ó, ou qualquer outro meio insidioso ou cruel. Então, todo e qualquer meio que for insidioso ou cruel, que você utilizar para matar alguém, vai ser um homicídio qualificado. Entendeu? No inciso 4, também acho que tem a mesma situação também. O encerramento chamado encerramento genérico. Sempre que encerrar ou qualquer outra coisa. No inciso 1 também tem. Com a certeza que tem no inciso 1. Você pega lá, ó, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, né? Parágrafo 121, homicídio. Parágrafo 2º, homicídio qualificado. Aí, primeiro qualificador tem assim, ó. Quando o crime homicídio é praticado mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. O que seria outro motivo torpe? Vai, qualquer outro motivo que de alguma forma não tivesse um motivo propriamente dito. Então, isso é um encerramento genérico. Esse encerramento genérico conduz à chamada interpretação analógica. Beleza? Tomou cuidado para não confundir com a figura da interpretação extensiva. E ainda por cima, nós temos, tá, uma outra observação aqui para você não confundir. Agora a gente começa a entrar no nosso último tema, que é não confundir a chamada interpretação analógica com analogia. Professor, é diferente esses assuntos? É diferente demais da conta. Interpretação analógica, como eu acabei de explicar, é dentro da própria lei, é uma forma de interpretação. E analogia é uma forma de integração. Ou seja,
A analogia ela não interpreta nada. Eu até já coloquei para você sua observação, cuidado. Analogia não é forma de interpretação, mas de integração. Eu já vi vários alunos que caiu nessa pegadinha aqui na hora da prova. Caiu lá assim, ó, analogia é uma das formas de interpretação da lei penal. E aí o candidato foi meio afobado, né? Marcou o negócio, errou. Analogia não é forma de interpretação. Interpretação é o quê? Interpretação extensiva, interpretação analógica. Agora, analogia não. Analogia ela pressupõe uma ausência, uma lacuna. Não, mas tá, o assunto aqui não está claro. Então, se tem aquela lacuna, a gente busca em outras áreas do direito, por exemplo, suprir aquela lacuna. O nome disso é analogia, vem de análise. E é sobre isso que a gente vai tratar agora. Vamos lá. O que seria essa analogia? O que é analogia, professor? Analogia, tá? Não, eu já começo falando isso. Ó, não é forma de interpretar. Cuidado para não errar isso aqui em prova. Analogia não é forma de interpretar a norma, ou seja, a lei. Norma aqui é a mesma coisa de lei. Mas um modo de integrar, ou seja, pressupõe a falta de uma lei. Né? A integração da lei penal se faz por meio da analogia. Parte-se do pressuposto que não há uma lei para aplicar o caso concreto. Aí, não havendo essa lei, aí aplica-se, né, uma norma que regule um caso semelhante. Com a ideia de onde há a mesma razão, deve haver a mesma decisão. Essa analogia ela pode ser chamada analogia legis e analogia iuris. Analogia legis, né, vem de lei, o operador entende que não há uma norma regulando o tema, mas há uma norma regulando um tema semelhante. Com isso, integra-se aquela lacuna. Essa situação ela acontece, por exemplo, tá, muito entre o direito civil e o direito penal. De repente você tem um assunto em direito penal que precisa ser decidido, mas não tem lei falando sobre aquilo. E aí você vai lá no direito civil, busca uma situação no caso semelhante, porque o direito civil, querendo ou não, ele é mais completo do que o direito penal. Você pode, inclusive, observar isso na extensão do Código Civil. O Código Civil tem mais de 2.000 artigos. Então, o Código Civil é muito mais completo. Então, você busca lá no Código Civil uma situação semelhante e aplica ao Código Penal. Tá? Só que tem que lembrar, essa analogia ela não pode ser para prejudicar o réu. Ela não pode ser para, de alguma forma, né, dar prejuízo ao réu. Ela só pode ser para beneficiar. Isso por quê? Por causa do princípio da legalidade. Lembra da situação? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Então, essa analogia ela só pode ser empregada se ela for beneficiar o réu. Se ela for prejudicar o réu, não pode. Tá? Então, isso seria a analogia legis. A analogia iuris, o operador entende que não há uma norma regulando o tema, mas, obviamente, ele pode utilizar de um princípio. Tem situações que são decididas baseado em quê? Baseado em um princípio. Como, por exemplo, né, o princípio indúbio pro réu. É um princípio. Tá? Que regula, por exemplo, um caso semelhante para integrar ali aquela norma. Agora, professor, tudo bem. Para finalizar o assunto de analogia, né? Já até falei para você, por conta da reserva legal, né? Também chamada de legalidade, é vedado a analogia in malam partem. Essa expressão aqui já caiu várias vezes em prova. In malam partem significa o quê? Para prejudicar o réu. Né? A doutrina é o quê? Ela é pacífica para que a analogia seja apenas o quê? In bonam parte, ou seja, em benefício do réu. Nunca, de alguma forma, para gerar prejuízo ao réu. Cuidado com isso aqui. Agora, professor, e lá no processo penal? Lá no processo penal é um pouquinho diferente. Bom, quando você for ter aula de processo penal, você vai ver que lá a pegada é um tiquezinho diferente com relação a essa questão da analogia. Tudo bem? Professor, então a analogia pressupõe o quê? A analogia pressupõe a falta da lei. Demais dispositivos sobre a analogia aqui foi só para complementar mais o material de vocês. Tá vendo aqui, ó? Se cair na prova, é possível analogia em direito penal? Você me marca o quê? Sim. E aí você vai lembrar, é possível, desde que seja o quê? Benéfica ao réu, em benefício do réu. E aí eu trouxe até alguns exemplos básicos aqui para vocês sobre a situação de analogia. Ó. Dê uma olhada. Artigo 181 do Código Penal, que vai falar das escusas absolutórias, lá no finalzinho dos crimes contra o patrimônio. Lá ele vai falar o seguinte, que é isento de pena. Você pode observar esse detalhe lá, interessante sobre isso. O artigo 181, ele vai falar de escusas absolutórias. Aí ele fala assim, ó, nos crimes praticados, 183 veda isso, né? Os crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que a vítima, né, tenha menos de 60 anos, se for praticado, e tem que ser crime contra o patrimônio, tá? Crime contra o patrimônio praticado por cônjuge, né, na constância da sociedade conjugal um contra o outro, via de regra, o indivíduo vai ser isento de pena. Por exemplo, tá? A minha esposa, inclusive, está neste momento aqui no estúdio comigo, chamando ela para vir cá de companhia, ela está ali do lado ali, sofrendo com a gripe terrível, né? Tá lá. Mas, enfim, imagine a seguinte situação. Imagine que a minha esposa, minha carteira está aqui, a minha esposa vem cá e subtraia, tá? R$ 100 aqui da minha carteira, tá? Mas só lembrando a vocês que ela faz isso com frequência, inclusive muita frequência. Ela vem cá, agora tá indo. Ela vem cá e subtrai R$ 100 da minha carteira. O Código Penal, lá no artigo 181, sugiro que você até confira, tá?
ele fala assim que é isento de pena o cônjuge na constância da sociedade conjugal, ou seja, enquanto estão juntos, que pratica um crime contra o patrimônio do outro, contra o outro cônjuge. Então eu sou a vítima, ela é a autora desse crime. Nesse caso, ela vai ser punida? Não. Por incrível que pareça, ela é isento de pena. Uma pessoa que é absurda. Só que tem um detalhe. Tem que estar na constância da sociedade conjugal. Né? O nome disso é escusa absolutória absoluta. Só que se você olhar, lá no artigo 181, ele não fala em companheiro, ele só fala cônjuge. Ou seja, pressupõe que a pessoa esteja casada direitinho em cartório, igualzinho eu sou com ela. Mas e você? E digamos que uma companheira, amaziada ali, na minha terra chama amigô, ou juntou os panos de bunda, tá morando junto, mas não está casado regularmente com o cartório. E a pessoa vai lá e faz a mesma coisa com o marido, ou vice-versa. Tem isenção de pena? Nós temos o quê? Uma lacuna. Por quê? Porque o Código Penal não falou sobre companheira. Aí, olha o que acontece. Vamos suprir essa lacuna como? Analogia. Aí você vai lá no direito civil e busca a ideia de companheiro. E realmente lá, a companheira ou companheiro tem os mesmos direitos que a cônjuge casado direitinho no cartório. Nesse caso, nós estamos diante de quê? De uma analogia. Foi o que eu coloquei para você. Ó. No artigo 181, inciso 1, não fala em companheiro. Tá? Ou seja, em união estável. Fala somente na expressão que? Cônjuge. Então, e o nosso Código Penal é de quanto? 1940. Nessa época, né, não se falava sobre união estável. Aí, nesse caso, é o quê? Uma situação de uma omissão involuntária do legislador. E por esse motivo, você pode ir lá no direito civil, fazer uma analogia e isentar de pena também aquela companheira que praticou aquela mesma conduta contra o seu companheiro. Isso é um exemplo de analogia. Professor, na ponta da língua, já entendi tudo. Para a gente finalizar a nossa aula, eu preparei essa tabelinha para você aí, passamos um pouco dos 30 minutos, tá vendo? Mas não compensa a gente fazer um outro bloco, né? Para finalizar a nossa aula, eu fiz essa tabelinha para você, deixei disponível. Se você puder, tira um print, imprima esse negócio aí, ou então, professor, eu não tenho condição de imprimir. Eu participo da premissa o seguinte, ó, eu não gosto muito de pessoas, ou na verdade não é não gosto, né? Eu não gosto muito de estar conversando, não é gostar da pessoa em si. Falei errado, tá? Eu nem gosto muito de conversar com alguém que fica inventando desculpa para tudo. Existe aquele tipo de pessoa que ele inventa ele tem um problema para cada solução que você arruma para ele, ao invés de ser o contrário. Então ele te traz um problema, você, pum, a solução, e ele já mete outro problema ali por cima. Então, se você não tiver condição de imprimir isso aí, não, você não tem como imprimir, não tem impressora em casa, estou estudando pelo celular. Meu irmão, anota aí no caderno, faz uma tabelinha, pega uma régua, não tem um régua, professor, pega qualquer pedaço de madeira em sua casa, faz uns 3 risquinhos no caderno, tá? Você vai fazer 3 risquinhos assim na vertical e um aí na horizontal. E coloca lá, ó, interpretação analógica, interpretação extensiva e analogia. E anota exatamente o que está nessa tabela. Aí eu explico de forma resumida tudo que eu já falei, colocando os exemplos de cada uma dessas situações. Essa tabela vai salvar a sua vida no que diz respeito ao assunto interpretação da lei penal e misturando ali com analogia. Por quê, professor? Porque na hora da prova o examinador tenta confundir você. Tenta confundir interpretação extensiva, interpretação analógica com analogia. Beleza? É só pausar o vídeo que dá tudo certo. Então, chegamos aqui, ó. Missão concluída com sucesso. Muito obrigado pela sua paciência aí do outro lado. Esta foi a nossa aula sobre interpretação da lei penal e analogia. Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço e, é claro, até a nossa próxima oportunidade.